eu vou passar só 2 recadinhos. Dia 11 de fevereiro, esse sábado, nosso bingo aqui no nosso lar, com início às 19 horas. Estão todos convidados, divulguem, façam os seus convites, levem a família e venham participar do nosso bingo. Vou falar também do nosso projeto, Cuidando do Luto. Já iniciamos, mas também pode comparecer, pode participar. Temos em 2 locais, aqui no nosso lar, todas as quartas-feiras, em 2 horários, 15h30 e 19 horas. E temos também na Luz de São Carlos, às segundas-feiras, nos 2 horários, 15h30 e 19 horas. Eu quero também deixar aqui um convite, que nós temos aqui na casa, às quartas-feiras, das 14 horas até as 15 horas, um grupo que é uma roda de conversa. Então, quem tiver essa possibilidade, essa condição de participar, esse grupo é bastante novo, tem quase uns 30 anos aqui na casa. E ele é maravilhoso. Então a gente se reúne, atualmente nós estamos com esse livro, Vibrações de Paz em Família. Então a gente lê o texto do livro e nós abrimos essa roda de conversa. E é um aprendizado assim muito, muito bom. Então nós deixamos esse convite também para as pessoas que tiverem condições de se juntarem a nós nesse trabalho, que é um encanto esse trabalho à tarde. Hoje nosso palestrante é o Marcelo Moraes e eu vou falar para ele que ele é um espírita sem fronteiras, porque ele está em todos os cantos, dando palestra aqui e também fora de São Carlos, que eu acabei de ficar sabendo. Então o Marcelo vai nos presentear com a palestra. Vamos aproveitar, já que ele faz a prece inicial, a palestra e já faz a prece de encerramento. Após a prece de encerramento, então, dirijam-se à sala de passe, através dos números que vão ser chamados. E depois voltam para casa, leves e soltos, agradecidos a Deus por estarem aqui nessa casa. Tirava na mão? Então vamos lá. Bem, tá bom. Reações. Pode deixar. Pode falar com as mãos tranquilamente. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Olha a chuva. Ouçam a chuva. O Emmanuel fala: abençoado o calor que transforma e o frio que conserva, porque tudo é de Deus. Se a gente reclama, é porque ainda não entendeu. Então, que possamos fechar os nossos olhos, tranquilizarmos o nosso coração, agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, que nos ampara, nos protege, no nosso lar, na nossa casa, no nosso caminho, suplicando a misericórdia do Mestre Jesus e dos Espíritos amigos que estão conosco. Agradecendo sempre, pedindo bom ânimo e coragem para seguir o caminho correto, o caminho que leva à porta estreita, o caminho que leva à mudança moral, que nos faz tornarmos pessoas melhores. Que tenhamos confiança em Deus, que está sempre ao nosso lado. Que não desanimemos, seguimos fortes, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja. O importante é seguir em frente, né? Frente ao desânimo, caminhemos, né? Respira, frente ao desânimo, segue o
conselho do Chico. Ele falava que o verdadeiro espírita entra no banheiro, chora, limpa o peito, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Triste todo mundo fica, desanimado fica, mas se somos espíritas sabemos que nada é por acaso, ninguém sofre à toa e que devemos sempre buscar fazer o melhor. Vamos falar essa noite no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E com o tema As Três Revelações. Kardec, uma pessoa muito além do seu tempo, um espírito de segunda ordem, um bom espírito, na escala espírita das questões 100 a 113, classifica a escala espírita, a graduação dos espíritos. Uma característica do espírito de segunda ordem é que ele tem sempre um espírito de primeira ordem, que é o seu guia, o seu mentor. E o espírito que era o guia, o mentor de Kardec, é o espírito de verdade, que muitos estudiosos dizem que é o próprio Cristo. Nós, espíritos imperfeitos, aí de terceira ordem, temos espíritos bons, como mentores, como guias, como está no livro dos Espíritos. E o Kardec tinha o espírito de verdade. Numa das comunicações que os médicos traziam, quando faziam a psicofonia do espírito, ele falava: olha, eu tenho 15 minutos por semana para você tirar suas dúvidas, para você guiar os seus caminhos. E, dado quem era Kardec, ele não veio para brincar, ele veio com uma missão. Nada na obra dele é colocado ao acaso. Toda a sequência de estudo, toda a maneira como ele montou o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, além das 12 revistas espíritas que ele traz, que é fundamental. Não é só estudarmos as obras básicas, mas também as revistas espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que trata do quê? Da filosofia, que trata de como devemos praticar a moral, é nosso guia de como devemos proceder. No primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, ele nos dá um panorama. Ele mostra da onde viemos e para onde devemos ir. Mas o que tem a ver revelação com isso? Tem tudo a ver. Porque se você lê e fala assim, por que eu tenho que saber disso? Uma informação dada tem que virar conhecimento. E só vira conhecimento quando você compreende aquele porquê. Porque se você lê e não compreendeu e não coloca em prática, não é conhecimento, é informação. Então, das 3 revelações que ele vai nos trazer, que vamos comentar um pouquinho, ele fala: olha onde você está. Você já parou para pensar que na sua vida de espírito você nunca teve, vamos dizer assim, tão bem moralmente e intelectualmente igual hoje? Nenhuma existência sua, em nenhum momento seu você esteve mais consciente do que agora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para nascer. Mentira. Pediu muitas vezes. E pode ter certeza, muitos fiadores assinaram a nossa vida até aqui. Não, mas ele vai ter isso. Não, dá um jeitinho. Ele disse que ele vai melhorar. Não, mas ele tem que passar por essa prova. Olha, mas pega leve. Se ele tiver que sofrer o mínimo possível. Sempre tem uma família espiritual zelando por nós, pedindo por nós, acreditando em nós. No livro dos Espíritos, quando fala na segunda parte dos anjos de guarda, que Santo Agostinho e São Vicente de Paulo comenta, ele fala: ninguém tem tanta afinidade tanta afinidade para com você como o seu anjo de guarda.
O seu anjo de guarda, ele é quem tem a maior afinidade com você. Então, entre em contato com ele. Como? Pela prece, pela oração, pelo silêncio. Para saber o quê? Para saber as intuições, as percepções. Mas como que eu sei que é meu anjo de guarda que está falando comigo? Simples. Você faça uma pergunta mentalmente. Espere. Veio um bom conselho, é ele. Veio um mau conselho, não é ele. Simples assim. Olha, eu estou pensando em trocar de celular. Saiu o S23 agora. Lindo celular. Como está suas contas? Você precisa? Vai trocar só porque é novo? Será que eu devo fazer? O país agora vamos com guerra, transição de governo. Ô meu anjo de guarda, me ajuda. Ele vai te dar uma mensagem. Ele vai falar, pondera. Você pode abrir mão do seu dinheiro? Como estão as suas dívidas? Não agir pelo impulso, não agir pelo raciocínio. Isso é um exemplo banal, mas está envolvido a cada momento na nossa vida. Porque se a gente levar a vida de automático, não precisa de muita coisa. É uma vidinha de hamster, né? Você levanta, gira na rodinha, vai lá, come, dorme, toma um banhinho, descansa, levanta, come, gira na rodinha, depois volta. Você tem um circuito perfeito. Do nascer até o morrer já está tudo programadinho. Você come, dorme, descansa. Mas será que é só isso? Será que nós, de posse da doutrina espírita e tudo que os espíritos trouxeram para o Kardec, será que a gente vai ficar de olhos fechados à realidade e vai achar que a nossa vida é só a busca do plano material? Não pode acontecer dessa maneira. Por quê? Porque houve um grande esforço até esse momento. Começou com a primeira revelação. A primeira revelação foi trazida por Moisés. Comenta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, logo no início. A primeira revelação, Kardec nos fala que teve duplo sentido. Ela tem uma característica de uma revelação pessoal, que é a lei mosaica trazida por Moisés, e uma revelação divina, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como uma revelação verdadeira, revelação que vem de revelar, do latim, de retirar o véu, mostrar o que estava escondido, palavras de Kardec. Ele te fala, olha, os 10 mandamentos são a base da sua fé. Quem revelou a Moisés? Deus, a divindade. O Espírito emissário dele é imutável como o próprio Deus. Porque são leis naturais. E leis naturais são leis de Deus e Deus não muda. Porque se ele tiver que mudar uma lei, ele falhou na análise, ele perde uma das características dele, que é a perfeição, a inteligência suprema. Então, os 10 mandamentos não mudaram. Mas a parte da lei mosaica que Moisés mudou era para aquele povo daquela época, que tinha que ter um regramento, que era um povo ainda arredio, que era um povo ainda muito embrutecido. Moisés molda um Deus vingativo, um Deus que pede sacrifício, um Deus que pede holocausto, um Deus que é Senhor dos exércitos, um Deus que se você não está comigo, você está contra mim. Mas isso era fundamental para quê? Para que eles saíssem daquela cultura que do politeísmo, havia deuses para tudo. Uma coisa fundamental que Moisés trouxe, colocou apenas um Deus, um soberano. Olha, somente um Deus. É esse que os outros você esquece. Eu estou trazendo a revelação de um único Deus. E veja que é tão contraditório que Kardec comenta. Nos 10 mandamentos ele diz, não matarás. Depois, do outro lado, ele prega o extermínio. Olha, cometeu adultério, vai para a terra, vai morrer. Não, mas você disse que não é para não matar? Não, mas quem disse foi Deus, eu não disse isso. Então você vê que há essas contradições. Mas era necessário para a cultura da época. E tudo que é pessoal, que não é divino, desaparece com o tempo. E assim foi. E quem que começa a mudar isso na segunda revelação? Jesus.
Kardec nos disse na segunda revelação que foi uma revelação apenas divina, não foi uma revelação humana. Por que não foi uma revelação humana? Porque Jesus era um Espírito perfeito encarnado. Característica do Espírito perfeito representa o pensamento de Deus. Ou como já disseram, Jesus era o médium de Deus. O pensamento dele é 100% o pensamento de Deus. Então, tudo que ele trouxe é imutável. Porque o modo com que ele pensa é o modo que Deus pensa. E Deus não pode cometer equívocos. Por que ele não pode? Porque ele sabe, ele conhece, é a inteligência suprema. Então, não há erros. Erros há pela nossa parte, pela ignorância. Então, o que Jesus traz? Jesus fala, olha, lembra o Deus que Moisés trouxe? Eu gosto de fazer uma analogia pensando em Moisés como se tivesse um monte de criança aqui num salão que nem esse, e aquela baderna, e Moisés chega com um velotrópico. Aqueles velotrópicos que tem o cabinho atrás. Por quem quer passear contigo? Vocês pararam de brigar, vamos passear contigo. Aí põe a criancinha dentro. Fala, olha, não, mas de quem que é meu? Não, se fosse para mim, não trouxe para vocês, é para todo mundo. É de todos. Como se fosse o Deus de todos. Quer andar um pouquinho? Mas a criança acha que dirige, mas não vai para lugar nenhum. Quem leva é Moisés. Por quê? Ela não tem consciência se ela pegasse aquele brinquedo para onde ela iria. O povo daquela época não tinha percepção moral e intelectual para entender. Se fosse trazido mais detalhes da lei. Aí chega Jesus. Tira o velotrópico, dá uma bicicleta de rodinha. Ó, vocês vão aprender a caminhar pelos próprios pés. Só que você vai ter o apoio da rodinha ainda para não cair. E o que ele muda? Ele fala, lembra o Deus de Moisés? Agora ele não é mais Deus. Ou melhor, ele é Deus, mas o Deus que é Pai. Pai de todos nós. Sabendo que ele é Pai, todos somos filhos. E sendo filhos, todos são iguais. Aí complicou um pouco o lado de Jesus. Porque a cultura da época, o pensamento da época, não aceitou a ideia. Por quê? Peraí, somos irmãos? Eu sou irmão daquela adúltera? Sou irmão do recolhedor de impostos? Eu sou irmão dos gentios, dos pagãos? O senhor está errado. Eu, que sou uma instituição, não. Porque o que eu tenho foi Deus que me deu, porque eu sou uma pessoa melhor. Eu falo, não. Você tem, está sob empréstimo. É um talento, você vai prestar conta. Quanto mais tem, mais vai prestar conta. Você não é melhor do que ninguém. Todo mundo é irmão. Muda o entendimento. E o que Jesus traz? Uma esperança. Ele fala, vim preparar o reino do meu Pai. O reino de Deus. Que as pessoas procuravam no culto exterior, ele fala, o reino de Deus não está lá, nem aqui, nem para lá. O reino de Deus está dentro de você. É uma condição de entendimento. É a resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece, o sábio da antiguidade já vou disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Falta de conhecimento. Você não se conhece. A gente não está acostumado a parar para pensar. Olha, amanhã eu tenho um trabalho, hoje à noite eu tenho um dever, deixa eu me preparar para isso. A gente vai meio no automático. Por quê? A gente fala assim, puxa vida, eu não vou, estou cansado, eu não vou ler o Evangelho, né? Mas a gente assiste uma série, a gente fica 2, 3 horas na frente da TV e não abre a boca. Aí a gente vai ler o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, estou esquecendo dela aqui, a Gênese. Primeiro capítulo, caráter da revelação espírita. É um capítulo, como diria o nosso querido Divaldo Franco, fascinante. Todos nós que somos espíritas tenhamos que ler pelo menos esse primeiro capítulo uma vez por mês. Porque ele vem trazer para nós, quem não leu, leia. Ah, mas não tem dinheiro para comprar o livro. Baixa no site da FEB gratuitamente.
Põe lá a Gênese, gratuito. Ele fala de todas as características como se moldaram a revelação espírita. Quais são os componentes, como deve ser o nosso raciocínio, o nosso modo de proceder. Aí a gente pensa assim, quanto tempo eu estou do meu dia guardando para o meu espírito? Será que eu saí de Moisés, estou próximo de Jesus, estou próximo do Consolador prometido que é o Espiritismo? Ou eu estou parado lá em Moisés, com a minha tribo, com aqueles que são meus, eu gosto de quem gosta de mim, quem não gosta eu vou para o inferno, eu quero que vá para o inferno, eu não castigo, mas que Deus castigue, amém? Então, onde que está a minha mentalidade? Eu estou mais próximo de Moisés, ou eu já estou chegando e compreendo que Jesus falou que somos irmãos? Que há um reino de Deus, que há uma melhora que depende de você, que tem uma esperança. O mundo jaz, o mundo, a condição de estar encarnado, porque o mundo é do maligno, é que dentro da doutrina espírita, o mundo é pesado, estar encarnado não é fácil, mas tenham bom ânimo, passem pela prova, eu vou preparar uma nova morada para vocês. É uma condição que você supera. Outra coisa que Jesus fez, ele falou que todo mundo era irmão, que Deus era Pai, e colocou nesse pé de igualdade todos iguais. Ele não fez diferença de cor, de raça, não fez de ninguém. Colocou as mulheres em igualdade aos homens, coisa que não havia nem sonho naquele tempo. Mas hoje ainda não está igual, mas já teve muito pior. Lei do progresso, leis morais, as leis morais, a terceira parte do livro dos Espíritos. Está evoluindo? Não está bom, mas já teve muito pior. Muito, muito, muito pior. E Jesus traz esse entendimento, mas tinha coisas que ele não podia dizer. Tinha coisas que não adiantava ele dizer. Porque a criatura ainda não ia compreender. Quem estava pertinho dele, coladinho dele, sofreu para entender. Veja o nosso querido Pedro. Tem um livro maravilhoso que chama Pedro, Demasiadamente Humano. É da Denislene Lembo, se eu não me engano. Ela é lá da Bahia. Um livro, Pedro, Demasiadamente Humano. Fantástico. Pedro estava do lado de Jesus, escutou tudo, mas não tinha compreendido. Pouquinho antes de Jesus, dos centuriões chegar para pegar Jesus, ele falou assim, mestre, eu vou com você onde estiver. Está no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, é o único evangelista que comenta isso. Não, eu vou com o senhor onde estiver. Eu estou do seu lado. Aí Jesus fala, Pedro, estou pedindo ao Pai que, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer te joelhar igual o vento tomba o trigo. Eles querem fazer você cair de joelhos, você tombar igual o vento tomba o trigo. Estou rogando ao Pai que mande anjos para a sua proteção e você não caia. Mas Senhor, conta comigo. Ele falou, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele, tadinho, mesmo saindo, caiu no buraco. Por que é humano? Quantos de nós não fazemos isso todo santo dia? A gente sabe o que vai nos causar problema e praticamos. Por quê? Porque falta o quê? A terceira revelação, o Consolador prometido, o entendimento do plano espiritual. Quando Pedro compreende isso, que ele se transforma. Na Catedral de Formosa tinha um coxo que ficava pedindo moedinhas ali. E ele está junto com o Tiago, está subindo, e o coxo pede moeda. Ele fala, ouro e prata eu não tenho. Está no Atos dos Apóstolos. Ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Como que ele fez isso? Se até 5 minutos atrás ele estava negando o Cristo. Onde teve a mudança moral dele? É que a informação virou conhecimento. Ele teve o entendimento. E nós? Nós temos essa compreensão trazida pela doutrina espírita, que é a terceira revelação, o Consolador prometido, que Jesus falou, eu vou preparar a morada,
vou para a casa de meu pai, mas rogarei ao Pai que ele mande o Consolador prometido e ele fique com você até o fim dos tempos. Kardec, na Gênesis, no primeiro capítulo, caráter da revelação espírita. Quem não leu, leia. É apaixonante. Vai começar a ler, não vai parar, porque é maravilhoso o texto. Ele fala, a revelação espírita tem um caráter divino. E ela não veio do só, como Jesus e Moisés. Ela veio de todos os lugares. Foi o plano espiritual que se manifestou. Pelos efeitos das batidas, pelas comunicações. Quando ele perguntou, quem sois? Os espíritos. Espíritos? Voz fora do corpo. E Kardec falou, peraí. Primeiro ele achou que era palhaçada, né? Brincadeirinha. Depois ele falou, peraí. Ele começou a fazer pergunta. E viu que tinha resposta inteligente. Aí o axioma dele falou, olha, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E ele começou a perguntar. Usou o método da universalidade do ensino dos espíritos. Não aceitou só que o espírito falava. Ele mandava diversas cartas para diversos centros. Em ocasiões na revista espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vinham o médium, olha o critério de Kardec, o médium que trazia comunicações de São Vicente, que era o patrono dessa casa espírita, do Centro de Estudos de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o médium que trazia a comunicação de São Vicente, uma vez trouxe uma comunicação, ele leu e falou, mas está no livro dos médios essa comparação. Ele falou, mas está meio estranho esse São Vicente aqui. Ele olhou e falou, não está falando coisa com coisa. Na outra reunião, ele evoca novamente São Vicente e dá comunicação pelo médico. Ele falou, não foi o senhor que falou isso aqui semana passada? Ele falou, não foi. E você não me avisou? Eu falei, eu já me avisei. Não, mas você fez acreditar. Por que você permitiu que o espírito falasse usando o seu nome? Porque eu te avisei. Pondera o que é a comunicação. Você viu como estava o ambiente? Você viu quem estava na primeira fileira? São Luís fala. Era uma pessoa que não tinha nenhuma afinidade para estar ali naquela reunião mediúnica. Presta atenção. Só espíritos sérios se manifestam em reuniões sérias. Os frívolos, as frívolas. Você está de brincadeira, eu não vi. Só Luís fala para ele. Então, todo esse esclarecimento contando essa história é para elucidar o quê? A espiritualidade nos traz a informação. Não veio só de uma pessoa. Há uma compilação. Nossa, mas eu não sou médico, como que eu sei? Como eu falei no comecinho, pondera o pensamento. Está de acordo com Jesus? É o seu mentor? É o seu anjo da guarda? É um espírito familiar? É um amigo seu que está aqui. Agora, pondera. Te aconselhou para o mau caminho? Cai fora. Não dá ouvidos. Mas a ideia continua te insultando. Vai fazer uma leitura. Vai ler um Pai Nosso. Vai fazer uma caminhada. Toma um pouco d'água. Você está no seu trabalho? Vai para o banheiro, reza um Pai Nosso. Lê uma mensagem no celular, muda o seu padrão vibratório. O que nos traz isso? A doutrina espírita. E o caráter da revelação dela também é científico, além de divino, porque você pode comprovar. Como? O Kardec fez, identificando as comunicações. Como nós devemos fazer, o Fenelon falava, olha, e também Fenelon comentava que é melhor você negar 10 verdades do que acertar uma mentira. E um evangelista também, se eu não me engano, acho que é Paulo que falava, não me engano, me desculpe se eu está errado, ele fala assim, há espíritos, mas vejam se todos os espíritos são de Deus. Não aceite de olho fechado tudo que vem até você. E a revelação científica é dessa maneira, você comprova. Não bateu com o Cristo e não precisa falar, nossa, mas como eu vou entender tudo isso? Não, é simples, passa na peneira do Cristo. O conselho é bom? Kardec nos fala, qual que foi a mudança de Moisés para o Cristo? Ele fala, saiu o Senhor dos Exércitos, entrou o Pai. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que você não quer para o outro, não é bom. O que não é bom para você, não é bom para o outro. O que é bom
você é bom para o outro. Simples assim. E o Espiritismo nos traz o quê? Ele comprova essa esperança, ele comprova esse bom ânimo. Se antes tínhamos dúvida que a vida continua, o Espiritismo nos mostra que continua sim. Se acha que o bem não deve ser feito, todo mundo, ao mês que vem já temos a alegria do imposto de renda, eu vou fraudar porque o governo também frauda. Ah é? O outro é ruim, você vai ser também? Esse é o exemplo que o Cristo disse? Não, mas eu quero o meu lado e o governo fica o dele. Então você está mais para trás do Cristo. Você não está lá atrás até do Moisés, você vê só a sua parte. E a gente não pode fazer isso sem espírito. Porque na bicicleta que Jesus deu com a rodinha, o espírito de verdade foi lá e tirou a rodinha. Falou, agora você anda. Você sabe que o que você faz aqui, você colhe depois. Todo sofrimento que você passa faz parte da justiça divina. Ninguém sofre nada à toa. E pode ter certeza, a gente sofre muito menos do que deve. Quando você faz uma prece, você faz uma oração, você recebe à vista. Mas você paga sempre parcelado. Você está com uma dor, você está com uma problemática, você pediu o auxílio do alto, você recebe à vista. Mas se você for fazer alguma coisa, a gente paga em suaves prestações. Ou que nem o Pedro, compreendendo, muda e paga à vista também. Como você paga em prestações? O carnezinho. Olha, essa vida eu não bebo no fumo, mas eu como, estou gordo. Esse defeitinho é um defeito de estimação, né? Uma coisinha aqui você tira, uma coisinha ali você tira, mas tem um defeitinho que você gosta. Uma preguicinha, uma gula. Tem um defeitinho que a gente guarda ele de dentro do bolso. Não, deixa isso para a próxima vida. E dessa maneira, a gente tem que compreender que não é só o momento. Tem que compreender que a doutrina espírita nos fala, olha, lembra tudo o trabalho de Moisés, a vinda do Cristo, a revelação trazida pelos Espíritos, coordenada pelo Espírito de verdade, pela mão de Moisés. Olha onde você está. Não aprenda a olhar só pelo hoje. Não aprenda a querer só o agora. Há uma família espiritual em torno de você. Todo mundo pode mudar e todo mundo pode se tornar uma pessoa melhor, como o nosso querido Chico nos lembra. Eu não estou vendo o horário, acho que eu já explorei o horário, estou dentro do horário. Oi? Mais um pouquinho. Então, dessa maneira que temos que praticar a nossa vida. E não adianta, se a gente não se debruçar a estudar. Kardec fala, o estudo do Espiritismo tem que ser contínuo e sério. Você tem que fazer a leitura. Vou sozinho, eu não faço. Faça com a casa aqui, tem estudo. Vai começar o ESD que eu vi, vem estudar junto. Eu não compreendo, vem aprender. Olha, eu estou lendo essa pergunta aqui, eu não compreendi, o que quis dizer com isso? Olha o que ele fala aqui no Evangelho. Olha, às vezes a gente não sabe como orar, não sabe como pedir. O último capítulo do Evangelho, coletânea de preces espíritas. Mas tem isso no Evangelho? Tem. Olha aqui, ó, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Tem um livrinho que é da editora, esqueci o nome da editora, mas é Pedi e Obtereis, do Herculano Pires, que ele fez a tradução do Evangelho, o Herculano Pires, e fez um livrinho só dessa última parte, desse último capítulo. É um livrinho pequenininho de bolso, você pode estar com ele, ou você vê pelo celular, hoje está muito fácil ter acesso. O que não podemos é parar no meio do caminho e negar nossa ignorância. Quanto tempo mais a gente vai querer ficar no mesmo lugar? Isso eu acredito que é a proposta que a revelação espírita toda, eu não vim destruir a lei, eu vim te dar esse cumprimento, eu vou te dar essa informação. Você muda se quiser. Como a nossa querida Nete Guimarães nos fala, ou quando você cansa de sofrer, ou quando você compreende. Não tem outra maneira, ou você cansa. Ou como diria o Chico, né? Palavras mais doces. O Chico fala assim, olha, ou falava assim, e fala até hoje. A gente evolui de uma só maneira, pela desidratação, perdendo água. Ou seja, pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. O que você escolhe? Está nas suas mãos fazer o melhor. E na dúvida, bom ânimo. Ah, mas eu sofro injustamente. Tenha paciência. Ah, mas me perseguem. Tenha paciência.
aqui, no corpo, mas o plano espiritual está com você. Nunca tenha medo de pedir auxílio. Nunca tenha medo de entrar numa prece, numa oração. Nunca tenha timidez de usar os recursos espirituais que a doutrina espírita nos mostra a todo momento. Temos que seguir nessa caminhada conscientes. Não podemos perder minutos com bobeira, porque o mundo está por aí. O mundo está por aí querendo nos agarrar das maneiras mais fáceis possíveis. É o puro materialismo. Materialismo é o prazer imediato. Vamos gozar agora, porque depois vai todo mundo morrer. Não vai morrer, continua. Depende de você a sua melhora. Mas quem está do meu lado, você perdoa. Uma vez conversando com a Concinha, a gente vinha vindo de Jaú. A Concinha está ali no sentadinha. A gente estava conversando com um espírito que nem Bezerra evoluiu tanto. Aí a gente conversando falou, Concinha, deve ser porque ele perdoava muito. O que Jesus falou? Olha, perdoa sempre. Quando? 7 vezes. Aí o Emmanuel fala, por dia, viu, Chico? Então, na dúvida, perdoa. Não guarde dentro de você sujeira e radiação negativa. Que adianta a gente tomar um passe e depois absorver tudo que está no nosso meio? Se alguém nos agride, ele é o doente. Óbvio, se a gente provocou a ira dele, temos parte também nisso. Mas que possamos ter bom senso, pela fé e pela oração. Ninguém nunca está sozinho. Cabe a nós acreditarmos nisso, compreendermos como a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado pela paciência de todos, pela atenção. Passamos a prece? Então, mais uma vez, tranquilizemos o nosso coração, agora muito mais envolvidos do que no início, pelos fluidos benéficos da corrente espiritual aqui presente, por todos os bons amigos, espíritos responsáveis por esse lar, por essa casa, os nossos protetores anjos de guarda que estão aqui conosco e todos os nossos irmãos. Agradecemos sempre ao nosso Mestre, ao nosso Pai, por tudo que temos. Que frente à dificuldade possamos ter bom ânimo, resignação e sabermos que Jesus está ao nosso lado. Na dúvida, Senhor, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a levantar a cabeça, ensina-nos a ter fé no futuro, plantando hoje, sendo exemplo hoje como o Senhor nos foi, que é o nosso modelo. Que Deus abençoe a todos, ao nosso lar, à nossa casa, a todos os hospitais, nos países onde há guerra, desespero, no plano do Espírito, a todos os irmãos que necessitam, que o Mestre tenha misericórdia de nós e que o nosso Pai os abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite, muito obrigado.